Pois não, Cris. Número 30. Quem é o número 30? Gisélia. Pode vir por aqui mesmo, não tem importância não. Sei que não será tão difícil para você atravessar entre o público, o intervalo, eu não vou usar o português que está vendo, o intervalo entre a plateia e o palco. Agora, Bruno, não posso ver Gisélia, isso é um problema, vocês esqueceram de observar isso, né? Eu preciso ver Gisélia ou a pessoa. Isso, filho, obrigado. Tudo experimentação, né? A gente se ajeita. Gisélia, querida, a sua pergunta. Então, boa noite. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradecer de que você venha também. Eu sou da Mediúnica de quarta-feira, Sim. que é dirigida por Ângela Novaes e Thaís Ficina. Sua profissão, sua formação? Eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, doutora em Geografia. Muito bem, doutora em Geografia. Seja bem-vinda, acadêmica. Obrigada. Bom, a minha questão, eu gostaria de ouvir você e os mestres falando a respeito de múltiplos interesses e falta de foco. Nossa, interessantíssimo, porque parece um problema que ninguém tem, né? Múltiplos interesses. A internet começa com a história da multiatenção. Curioso que nós temos tanto um combate a isso ultimamente como um estímulo. A multiatenção é uma das características mais associadas, positivas, a um distúrbio, o distúrbio do déficit de atenção, que nós tratamos em crianças e adolescentes. A geração Y, aqueles que nasceram, vamos dizer, de 1990 para cá, eu acredito que seja isso, ou de 85 para cá, aproximadamente, é isso. Parece que é 85 ou 80, não tenho, isso eu estou inseguro sobre a questão da faixa, inclusive porque os autores, para definir as gerações com suas características, suas linhas de conduta próprias, eles divergem. A própria geração do Baby Boom tem diversas definições disso. O interlúdio de 15 anos entre 45 e 60 é que decididamente são da geração do Baby Boom, os Baby Boomers, como eles falam. Alguns que dizem que termina em 65, alguns que dizem que 50 e 65 seria o período melhor. Bem, a maior parte deles diz de 45 a 65. De 65 a 80 é o que eles me reforçam agora. A geração X é a minha geração, nasci em 1970. E daí em diante, os Y. Os Y são extremamente distraídos. O que na minha geração era condenado como um distúrbio em sala de aula, fica atenção, olha atenção para a sala de aula, claro que tem que haver atenção. Se não houver atenção, não haverá profundidade. Esse é um dos efeitos colaterais da multiatenção. Tendemos a ficar superficiais. As múltiplas abas que um computador abre e a pessoa fica atenta a tudo ao mesmo tempo, SMS chegando, e-mail chegando, mensagem Facebook, Twitter, um site de conversação aqui, outro site de pesquisa ali e uma musiquinha no ouvido. E as pessoas imaginam que isso seja inteligência. Não, é um tipo de inteligência. Um tipo de inteligência. E não é a mais importante. Porque essas pessoas estão atirando o que há de melhor de sua inteligência na lata do lixo. Eu posso dizer porque eu, na geração X, tinha características da geração Y. E fui muito repreendido por educadores desde os anos 1970 por ser extremamente distraído em sala de aula. Então, sei o que é ser distraído e isso não deve ser considerado, olha só, distraído. Não só o multifoco. No nosso tempo não se entendia que isso era uma inteligência multifocal. Isso era inteligência difusa. Olha o termo, difuso. Nós não estamos fazendo a concentração para ver o aprofundamento. Uma perfuratriz psíquica. Não existe a perfuratriz para buscar um poço, não é? O leito profundo de água. Se a gente não tem aptidão correlata, temos um momento em que a gente está dando atenção a tudo ao mesmo tempo, relativamente. Nunca é uma atenção completa. O inconsciente faz uma avaliação, isso é importante. Aí chama a mente consciente para dar uma atenção maior àquilo. Mas também temos que ter a capacidade de, agora não. Eu não desligo, inclusive, fazer exercício. Como eu vou desligar meu celular? Existe uma vida sem celular. Mesmo porque o aparelho celular é um sucedâneo para as nossas aptidões psíquicas. Em planos mais altos, nós não precisamos de aparelhos eletrônicos, porque a mente faz tudo.
Em planos mais baixos astrais, usam-se eletrônicos. Daí, nós temos aqui reproduções pobres, símiles, réplicas pobres do que existe nessas dimensões próximas à Terra em termos de tecnologia de comunicação eletrônica. Então, fazer um exercício, desligar. Vou desligar aqui, vou ficar numa aba agora, fecha tudo, vou ficar concentrado. E existe essa possibilidade de desligar os dispositivos ou fechar o computador para ficar num foco só. É só a pessoa desejar, fazer e saber que é importante. Ser mais profunda. Recentemente, num artigo de imprensa, que eu não vou me recordar agora, falava-se sobre o empobrecimento progressivo dos trabalhos apresentados em sala de aula, falando agora num ambiente acadêmico, você bem pode dizê-lo, de 15, 20 anos a essa data. E eles foram pesquisar, esses estudiosos, para publicarem, como você sabe, Gisélia, como acadêmica, quando faz uma publicação científica, eles fizeram estudos exaustivos, às vezes para dizer algo que, para uma pessoa observando apenas empiricamente o assunto, seja óbvio. Eles não. Levam um tempo enorme para não dizer o óbvio sem fundamento. Apenas por achismo, não existe achismo. Muito embora seja elegante dizer, no meu parecer, acredito que, é porque a pessoa não tem evidências suficientes para sustentar a sua opinião. Então ele está ali estudando ainda, e não sendo leviano. O meio acadêmico há esse hábito. Mas porque a pessoa não apresentou um lastro de pesquisa suficientemente sólido para apresentar a sua tese. Né? Bem, então, foi feita essa pesquisa sobre por que os estudos estão cada vez mais superficiais, sobretudo no campo da literatura. E descobriu-se o que era computador. Quando a pessoa cria esse automatismo de digitar, né? Antigamente eu me recordo, quando a gente via uma datilógrafa, que ela ficava aqui olhando, inclusive era um motivo de excelência, não é? A datilógrafa olhava alguma coisa aqui e os dedinhos bem rápidos, aí a gente, uau, que fantástico, mecânico, automático, não há nada de fantástico. Aí a gente digita assim, porque desde criança já está digitando, os dedos funcionam sozinhos. Só que a atividade neuropsicomotora do escrever, dar firmeza ao lápis, desenhar os caracteres, vamos dizer aqui, as fontes de letra. Cada letra reproduz aproximadamente uma fonte diversa. Isso é imperceptível quando a pessoa tem uma personalidade muito uniforme e a caligrafia dela parece ser sempre a mesma. Normalmente nós alteramos um pouco a caligrafia de acordo com o nosso estado de espírito, porque é refletido na caligrafia. Mas o desenhar, a gente pensa que não, mas é um esforço automático escrever. Bota uma pessoa acostumada a datilografar para escrever. Nossa, é muito trabalhoso escrever. Por isso mesmo, ocupe o cérebro para ativar essa região, para escrever mais devagar e pensar mais no que está dizendo. Não só ativa outras regiões do cérebro, como força a pessoa a pensar mais no que está dizendo, por escrito. Então, nós devemos ter o multifoco. É indiscutível que a função multitarefa é uma das, vamos dizer, atribuições da modernidade. Eu estou com esse, está virando um cacoete, mas eu fico com medo de derrubar, né? Então, por baixo do braço, pronto. É uma função das atribuições do profissional eficiente, eficaz, competente. As mulheres têm maior aptidão à multitarefa, porque os dois hemisférios cerebrais são mais integrados nas mulheres. Os homens homossexuais também, porque o corpo caloso, aquela ponte de neurônios, ponte nervosa, muito mais do que neurônios, do conectoma também, não só dos neurônios, né? Toda aquela estrutura do cérebro de sinapses, axônios, etc., dendritos e sinapses, etc., aquilo que conecta os neurônios, né? O conectoma, junto com aquela ponte de neurônios que existe entre os dois hemisférios cerebrais, é mais espesso em homens homossexuais como em mulheres heterossexuais. Então, nós somos a turma que integramos melhor os dois hemisférios e, por isso, tendemos a falar, pensar, sentir, agir, tudo simultaneamente, o que geralmente homens heterossexuais ou fazem uma coisa ou outra de cada vez. Acreditamos que essa seja a grande questão. Então, nessa busca da integração, os homens têm que ser mais multitarefa, como as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, têm que ter mais profundidade de compromisso, como as mulheres têm. Disse um grande figurão alemão do mundo corporativo. Ai da sociedade da Europa e do Ocidente capitalista democrático não fossem as grandes profissionais mulheres.
que vestem a camisa das empresas, que dão suas vidas por suas empresas, que dão sua vida por ideais, causas, instituições. Há homens que fazem isso. E quando o homem faz isso, saia da frente porque ele derruba tudo. Não é verdade? São os tratores, são os homens com foco, alguns são verdadeiros mísseis. Mas até que o cara volta esse míssil para fora, o primeiro míssil está para dentro, para ele. Não façam associações fálicas, não foi isso que eu quis dizer. Querendo dizer, rapaz, vai ser inteligente para si mesmo, para sua carreira, deixe de ser idiota, o que você vai ganhar com isso? Os homens normalmente pensam assim, o que você vai ganhar com isso? E a mulher pensa mais, porque há homens comprometidos e mulheres egocêntricas. Não, mas é meu compromisso, é minha responsabilidade, é meu dever com a empresa, essa instituição, e o chefe que foi meu mentor profissional agir dessa forma. O homem às vezes parece isso por fora, mas por dentro, se aparecer outra oportunidade, pula do galho como se fosse um malabarista. Não são só políticos que são assim. Isso é geral. Coloquemos mais mulheres lá em cima, mulheres normais, não mulheres, algumas das mulheres no poder não são boas representantes da espécie, se é que nós podemos dizer, parece-me uma espécie à parte, não um gênero. Então, às vezes a gente se atrapalha com essas coisas pelo falar rápido. Na semana passada, antepassada, eu disse da história do ser humano, eu estava falando da existência do homem na Terra. Troquei a cidade de Ur por Nod, Nod por Ur. Vocês vão perdoando essas pequenas impropriedades, né? Então, porque a história tem 6.000 anos. A presença do homem na Terra, 6 milhões, alguns falam de 9 milhões de anos, segundo paleoantropólogos. Mas então...